E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Fábio e hoje vamos ver um pouco sobre análise combinatória. Mas o que é uma análise combinatória? A análise combinatória ou combinatória é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados com contagem, muito utilizados nos estudos sobre probabilidade. Ele faz análise das possibilidades e das combinações possíveis entre um conjunto de elementos. Vou dar um exemplo. Imagina que eu vou sair e para sair, eu vi que eu separei duas camisas, duas calças e dois sapatos. Eu pensei, poxa, quais são as combinações que eu posso fazer com essas roupas? Eu posso usar uma camisa, um sapato e uma calça. Posso usar outra camisa, outra calça. Então, se a gente parar para analisar, a gente teria essas combinações aqui. Camisa um, calça um, sapato um, camisa um, calça 2, sapato 2. Isso teria várias combinações. E para que serve a análise combinatória? Para no lugar da gente contar cada uma das combinações que pode fazer, a gente já pode usar o cálculo. Calcular isso, sem contar uma por uma. Isso daí a gente já introduz ao quê? O princípio fundamental da contagem. Se tivermos N eventos independentes, ou seja, calça, camisa e sapato são eventos dependentes. Uma calça é dependente de uma camisa e de um sapato, onde o primeiro evento possui X possibilidades, o segundo evento possui Y possibilidades e assim por diante, o número total de combinações é dado pela multiplicação de possibilidades de cada evento. Ou seja, aqui eu não tenho duas camisas, duas calças, dois sapatos, sempre, pelo princípio fundamental da contagem, sempre vai ser dado pela multiplicação entre os eventos, ou seja, a calça, a camisa e o sapato. Sempre vai ser representado pela multiplicação. Ou seja, se eu tenho duas calças, duas camisas e dois sapatos, vai ser representado por 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Vamos pensar três calças, quatro camisas. Não, três camisas, quatro calças e dois sapatos. Pelo princípio fundamental da contagem, vai ser o quê? O produto entre eles. Então vai ser 3 vezes 4 vezes 2. Sempre vai ser dado pelo produto. Sempre. Mas existe mais de um tipo de combinação. O princípio fundamental da contagem pode ser usado na maioria dos problemas relacionados com contagem. Entretanto, em algumas situações, seu uso torna a resolução muito trabalhosa. Desta maneira, usamos algumas técnicas para resolver problemas com determinadas características. Basicamente, há três tipos de agrupamentos: arranjos, combinações e permutações. Massa! Ou seja, a gente vai dividir em três tipos para facilitar nosso cálculo. Mas antes de a gente entrar nisso, eu quero introduzir vocês ao fatorial. E o que é fatorial? Fatorial geralmente vai ser dado como um número e uma exclamação após dele. Então isso aqui é 2 fatorial. Então se 3 com a exclamação lá do 3 fatorial e por aí em diante. Mas o que é um fatorial? Fatorial vai ser dado pela multiplicação do número com seus antecessores até 1. Ou seja, 2 fatorial é 2 vezes 1. O único antecessor de 1 até 1 é 1. De 2 até 1 é 1. Se fosse 3, seria 3 vezes 2 vezes 1. Porque, ó, do 3 até o 1. Do 4 seria do 4 até 1. Do 5 até 1. Ou seja, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Do 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Do 6, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E aí por aí vai. Ou seja, sempre que tiver esse fatorial aí, a gente sabe que é a multiplicação de todos os números até 1 a partir desse que está aí. 2, 3, 4, 5, 6. Tanto faz. E a partir disso, a gente pode já nos introduzir a primeira ao primeiro tipo de combinatória, que é o quê? A permutação. Definimos permutação simples o número de possibilidades que podemos organizar em elementos distintos em n posições de forma que cada possibilidade seja diferente da ordem em que os elementos aparecem. A permutação simples pode ser calculada pela fórmula permutação simples de n é igual a n fatorial. Como assim? Entendi nada, professor. Permutação vai ser quando a gente tem um, uma situação que vai ter a quantidade de elementos e de posições iguais.
Como assim? Vou dar um exemplo. Vamos pensar de quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem se sentar no banco de 6 lugares. Então, vamos pensar que a gente tem um banco de 6 lugares. Aqui, no primeiro lugar, pode sentar 6 pessoas. Pode sentar eu, não sei quem, não sei quem. A gente tem, no primeiro lugar, 6 pessoas podem sentar. Mas a partir do momento que eu sinto que sentar uma nessa primeira cadeira, na segunda só vão poder sentar 5 pessoas. E assim vai seguindo. Na quarta pode sentar na terceira pode sentar 4, na quarta pode sentar 3 e por aí vai. Como assim? Vai diminuindo a quantidade de possibilidades que cada cadeira pode ter. Tipo, na primeira cadeira, tinha 6 possibilidades de pessoas que podiam sentar. 6 pessoas diferentes podiam sentar na primeira cadeira. Mas na segunda vai ter um a menos. Por quê? Porque a gente vai estar contando que na primeira já se sentou uma pessoa. E por aí vai. Então, permutação sempre vai ser esse cálculo. Lembrando, sempre vai ser traçado pelo quê? Pela multiplicação. Vai ser 6 vezes 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, permutação sempre vai ser isso. Vai ser, 6 fatorial. Vai ser um número de pessoas igual de lugares, vai poder ser calculado apenas por esse número fatorial. Mas é só se o quê? De pessoas for igual de lugares. Mas, massa, professor. O senhor poderia dar um outro exemplo? Posso. Vamos imaginar uma fila. Nessa fila tem 4 pessoas. Como é que a gente faria uma permutação com ela? A primeira pessoa teria, tipo, na primeira parte da fila, no primeiro lugar da fila, a gente poderia, das 4 pessoas ficar no primeiro lugar. Só que na segunda, só podem 3, porque a gente vai estar considerando que um vai estar na primeira. E na terceira, só 2. Por quê? Porque vai precisar aqui 2 e vai ser assim. Sempre vai ser a quantidade de pessoas a mesma de locais. É isso que faz a permutação. O número ser igual. O número de locais e de pessoas. Mas, aqui, aqui deu 6 fatorial, que foi 720. Então, nós temos 720 maneiras diferentes. Então, diferente dessa, a gente não conseguiria fazer que nem o que a gente fez aqui das calças. A gente pode contar aqui cada combinação e deu 8. Mas aqui deu 720. Então, é por isso que a gente tem que saber o cálculo e como fazer. Massa? Ok, mas a gente tem a permutação com repetição. O que é uma permutação com repetição? Uma permutação com elementos repetidos acontece quando em um conjunto N algum desses elementos são iguais. Ou seja, a gente vai ter uma situação de permutação e nele vão ter elementos iguais. Então eles vão ter o mesmo valor. Na fórmula, para determinar o número de permutações, dividimos o fatorial do número de elementos pelo produto entre os fatoriais dos elementos que se repetem. Como assim? Vamos pensar aqui, Quantos anagramas possui a palavra carro? Para quem não sabe, anagrama é repetir a palavra com as letras dentro. Então vai mudar. Tipo, o A pode ir para frente, a gente pode fazer toda a mistura dessa com anagrama. Só que o quê? Na palavra carro, RR vão ser repetidos, vão ser iguais. Então RR vão ter o mesmo valor. Independente de qual RL vai ter o mesmo valor. Então RR vão ser iguais, vão ser repetidos. Diferente das pessoas, que ali eu estava usando pessoas diferentes. Aqui o RR vão ser iguais, vão ter o mesmo valor. Então a gente vai utilizar nessa fórmula aqui, A gente tem 5 letras, vai ser 5 fatorial sobre a quantidade de letras que se repete, que é 2 fatorial. Então vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial, que vai dar 60. Entendeu? Então vamos lá. Permutação é quando temos pessoas diferentes, elementos diferentes e com mesmo uma quantidade de espaços. Por exemplo, aqui foram 6 pessoas para 6 lugares. Então a gente fez o quê? Se são 6 e 6 são coisas iguais, é permutação. Vai ser isso fatorial, o número fatorial. Já que um dos números, aqui vai ser a mesma de elementos vezes de locais, só que o quê? Um dos elementos se repete. Ele vai ter o mesmo valor dentro. Aqui foi o RR. Então ele vai ser essa fórmula
Então ele vai ser a permutação com repetição. Então a gente sempre vai ter permutação com repetição, arranjo com repetição, sempre vai ter um normal e com repetição. Vamos para o arranjo. O que é o arranjo? Aqui a gente viu quando os dois tinham a mesma quantidade de elementos. Então foi 6 e 6, 5 e 5, mas aqui a gente não vai ter a mesma quantidade de elementos. Nos arranjos, os agrupamentos de elementos dependem da ordem e da natureza dos mesmos. Para obter arranjos simples de n elementos, utilizamos a seguinte expressão. E aqui tem a expressão que é n fatorial sobre n menos k fatorial. Como assim? Nesse, a gente não vai ter a mesma quantidade de elementos. Então, vai ser o número de elementos sobre a quantidade, sobre o número de elementos menos a quantidade de locais disponíveis. Como assim? A gente vai usar o mesmo exemplo, só que agora com 20 pessoas. A gente tinha quantas pessoas, quantos elementos? 20. E aqui quantos lugares? 6. Então a gente vai fazer 20 fatorial sobre 20 menos 6 fatorial. Sempre vai ser isso. Por quê, professor? Porque nisso a gente está contando as probabilidades nas sextas cadeiras, só que no lugar de 6 vai ser muito mais de 6. Então, na primeira cadeira vai poder quantas pessoas? 20, na segunda, 19, 18, 17 e por aí vai. Só que a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer esse cálculo para facilitar. A fórmula geralmente é para facilitar. Mas você pode formar as cadeiras e contar. Então, vamos lá. Vamos pensar na seguinte maneira. A gente usou a fórmula 20 fatorial sobre 20 menos 6 fatorial, sempre tem que usar essa fórmula, e deu 20 fatorial sobre 14 fatorial. Massa! Só que a gente sabe que 20 fatorial é o quê? 20 vezes 19, vezes 18, 17, 16, vezes 15, vezes 14 fatorial, sobre 14 fatorial. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar em cima e embaixo o 14 fatorial e o 14 fatorial, dando assim 20 vezes 19, vezes 18, 17, 16 e 15. Professor, eu preciso lembrar dessa fórmula? Não, você pode fazer do jeito que agora, que está assim. A gente sabia que a gente tinha 6 cadeiras, massa. Então, na primeira cadeira ia ter quanto? 20. Na segunda, 19. Na terceira, 18. Na quarta, 17 e por aí vai. Lembrando que a gente fechou 6 cadeiras, então isso é a probabilidade. A fórmula em si seria para caso a gente tivesse um número muito grande. E a gente aí não conseguiria contar. A gente faria do jeito pela fórmula. Mas desse jeito a gente consegue, e muitas vezes no Enem será possível contar assim. Mas lembrando, sempre vai ser a partir do produto deles. Massa? E o arranjo com repetição? O arranjo com repetição é quando a ordem dos elementos do evento é importante, sendo que cada elemento pode ser contado mais de uma vez, podemos calcular o arranjo com repetição utilizando a seguinte fórmula. Eu botei a R para ficar mais fácil entender que é o arranjo com repetição. De nk é igual a n elevado a k, sendo o número total de elementos do evento e o número de elementos escolhidos no evento. Como assim? A gente tem uma senha de banco. Na senha de banco, a gente tem quantos... Eita. Na senha de banco a gente tem 5 dígitos. Só que a gente sabe que os dígitos que a gente pode usar, os algarismos, é de 0 a 9. A gente tem quais números no teclado? De 0 a 9. Então, quando eu vou digitar a senha, eu tenho de 0 a 9. Só que o quê? Eu tenho a mesma quantidade de números em cada um. Ou seja, aqui, nesse exemplo, os números não diminuíam 20 vezes 19, vezes 18. Nesse não. Nesse os números não vão mudar. Não vão diminuir. Os números podem se repetir. Então, arranjo com repetição. Pode se repetir. Então, aqui, ó, no primeiro eu posso botar 10 números, no segundo eu posso botar 10 números, no terceiro, porque os números podem se repetir. Então, no primeiro dígito da senha eu posso botar de 0 a 9, no segundo de 0 a 9, no terceiro de 0 a 9, no quarto de 0 a 9 e no quinto de 0 a 9. Então, a gente vai ter o quê? Poder botar 10 números em cada um. 10 números 5 vezes, só que a gente vai repetir como 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Que é o quê? 10 à quinta. Então, qual é a fórmula? Vai ser 10 elevado a k.
Então, 10, que é o número total de elementos no evento, e o número de elementos escolhidos, que é K. Vai ser o quê? 10 à quinta. Entendeu? Eu tenho o quê? 10 algarismos sobre 5 locais. 10 à quinta. Massa! E a gente agora vai para a combinação. Qual é a coisa da combinação? Vamos dizer que a gente tem 3 alunos e a gente quer fazer duplas a partir desses 3 alunos. Se a gente fosse calcular daquele jeito, a gente teria o quê? 3 vezes 2. Na primeira pessoa da dupla pode ser qualquer um dos 3 alunos, já na segunda pode ser os outros 2 alunos que sobraram. Aí ficaria 3 vezes 2. Só que quando a gente faz esse cálculo, a gente vai ter quais combinações? Aluno 1 e 2, aluno 1 e 3, aluno 2 e 1, aluno 2 e 3, aluno 3 e 1, aluno 3 e 2. A gente tem as 6 combinações. Foi isso que a gente fez nesses outros exemplos. Só que o que? Não pode fazer assim. A gente está querendo uma combinação. E a combinação diz o quê? Quando as ordens dos elementos não importa, porém, cada elemento pode ser contado apenas uma vez. Ou seja, aqui a gente vê que a gente tem combinações iguais. Como assim? Se eu tiver a primeira pessoa da dupla for 1 e a segunda 2, e a segunda 2 e a primeira 1, como assim? Vão ser iguais, tá ligado? Se eu formar uma dupla, com eu fui o primeiro a ser escolhido da dupla, depois o Gabriel, e depois na outra formação, Gabriel foi o primeiro a ser escolhido da dupla e eu, vai ser uma dupla igual, que vai ser Gabriel dos dois jeitos. Então, a combinação ela pede isso, para que a gente não se repita esses números. Que nos outros exemplos poderia ser repetido, nesse não pode não. Então, o que a gente faz para tirar isso? Nesse exemplo, a gente tem só 3 combinações. Mas se fosse um número grande, a gente tem que saber isso. E é a partir dessa fórmula, C de NK, de novo, N número de elementos e K o número de locais, sobre N fatorial sobre K fatorial vezes N menos K fatorial. Vamos aqui para esse exemplo. De quantas maneiras diferentes podemos separar 12 bolas de gudes de cores diferentes? Colocando 3 bolas de gude em cada pote. Ou seja, eu tenho 12 bolas de gude diferentes e eu vou botar 3 em cada pote. Só que quando for calcular isso, a gente vai acabar batendo de frente com esse mesmo problema. Então a gente vai ter que usar a fórmula, que é n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. Às vezes a gente confunde muito de n e k, mas sempre lembra, n vai ser o maior valor e k vai ser o menor. Sempre, em todas as opções, n vai ser o maior valor. Aqui, qual é o maior valor? 12. Qual é o menor? 3. Então, vai ser o quê? 12 fatorial sobre 3 fatorial vezes 12 menos 3 vai dar 12 fatorial. Só que o quê? A gente pode cortar. Para olhar, 9 fatorial está igual em cima e embaixo. E a gente cortou. Então, vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Que vai dar 1.320 dividido por 6, que é igual a 220. Então, a gente pode fazer 220 maneiras diferentes. Massa? Mas isso pode acontecer que tenha uma repetição. Utilizamos a combinação com repetição quando a ordem dos elementos do evento não importa, porém, podemos escolher cada elemento mais de uma vez. Ali a gente só podia escolher uma vez. Dessa vez, a gente pode escolher mais de uma vez. Vamos lá, e é por essa fórmula. N mais K menos 1 sobre K fatorial vezes N menos 1. Por que menos 1? Porque a gente vai tirar a primeira vez. Vamos lá. Uma loja decide sortear para os clientes 3 pares de sapatos das 10 melhores marcas do mercado. De quantas formas o ganhador do prêmio pode escolher os 3 pares de sapato da lista das melhores marcas, sendo permitido repetições, ou seja, o sapato pode repetir. Então, aqui o sapato pode repetir 2 vezes, ali pode o sapato repetir. Então, o sapato sempre, sabendo que o sapato pode repetir, a gente vai ter que utilizar essa fórmula. Lembrando, n sempre vai ser o maior número e k sempre vai ser o menor.
Então, aqui vai ser 10 mais 3 menos 1 sobre 3 fatorial de 10 menos 1. Lembrando, se está igual em cima e embaixo, a gente pode cortar e a gente vai ter a mesma resposta. É muito simples. Mas tem que ter ideia que não é um bicho de 7 cabeças, a gente só precisa ter um entendimento. O que eu posso recomendar? Que as únicas fórmulas que a gente vai utilizar realmente são as de combinações. As outras a gente pode montar o nosso problema, como foi visto aqui, ó. Aqui eu tinha 6 cadeiras para 20 pessoas, na primeira podia ter 20, na segunda podia ter 19, na terceira podia ter 18, 17, 16 e 15. A mesma coisa de permutação. Então, se a gente conseguir ter ideal e montar o nosso problema, isso daí vai matar muito. Então, é só isso, análise combinatória. A gente só precisa ter a maior ideia de como se monta os nossos problemas. Fazendo isso, nós matamos. Lembrando, tudo sempre vai ser representado por uma multiplicação. Vai ser 2 vezes 1, 3 vezes 2, nunca vai ter uma soma. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima aula e façam as atividades. É um problema chatinho? É um problema chatinho. Mas quando você começa a fazer entender, ele acaba se tornando muito fácil e muito simples. Então ficamos até aqui e até a próxima aula.